nós vamos ver um texto sobre o clima. O clima. O clima de uma região depende da temperatura e da umidade do ar. A umidade do ar se refere à presença de vapor d'água nele. A variação do tempo ao longo do ano determina o clima de uma região. Tempo é o nome que damos às condições climáticas que variam em um curto período de tempo, podendo mudar até mesmo no dia. Então aqui, pessoal, o que acontece? O clima de uma região tem a ver muito com a temperatura e umidade do ar, igual aqui em Rio Preto. Quando a gente está no inverno, fica um clima seco. Por quê? A temperatura é muito alta e a umidade do ar é baixa, tem pouco vapor de água no ar. Aí tem os climas de vários tipos. Tem às vezes climas que são mais frios, climas que às vezes são úmidos. Então, tudo isso vai ser clima. Clima que demora um pouquinho mais para sumir. Agora o tempo é diferente. Tempo é aquele tempo chuvoso, ensolarado, parcialmente nublado, quando a gente está com nuvens no céu, tempo nublado. O tempo, ele representa as condições climáticas. Ou seja, é aquele tempo que a gente não tem no dia a dia, que a gente tem no dia a dia. Se começa a chover, se do nada começa a ficar nublado, se começa a ficar sol. Então tudo isso é o tempo. O clima é o conjunto dessas variações de tempo ao longo de um período maior, que definem a característica geral de uma região. Na região em que chove muito, o clima é úmido. O clima seco acontece nas regiões nas quais não chove muito ou chove apenas em alguns poucos dias do ano. Em uma região de clima frio, podem ocorrer dias quentes de altas temperaturas durante o verão, mas na maior parte do ano os dias são frios. Veja algumas características do tempo. Ele pode ser chuvoso, seco, com vento intenso, quente ou frio. Então, a gente viu um textinho que conta um pouquinho mais sobre o clima, sobre o tempo. Aí depois nós temos um pesquisando. Qual é a atual estação do ano? Em qual estação a gente está? A gente está no outono, inverno, primavera ou verão? Se vocês tiverem dúvida, é só pesquisar em qual período, qual estação que está o mês de agosto. B. Na região em que você mora, percebe-se mudanças no tempo de uma estação para outra? Vamos pensar o seguinte, pessoal. Agora, nessa época de julho, agosto, setembro e até outubro, nossa cidade, o que acontece? Por exemplo, às vezes a gente tem racionamento de água. Por que isso acontece? O que acontece no tempo aqui na nossa cidade? Acertou se você pensou na seca. Nossa região é muito seca nesse período de inverno. Porque o que acontece? Aqui acaba fazendo como se fosse um clima de deserto. Às vezes faz muito frio à noite, só que de dia fica muito seco.